Oi, eu sou a Mari e essa é a aula 2 do nosso projeto Costurando Juntas um Trilho de Páscoa em Patchwork. Esse aqui é o nosso trilho, ele tem 3 tecidos, um para o quadrado principal e esses 2 aqui. A aula 1 já está aqui no YouTube, que é onde a gente conversa sobre todos os materiais que precisa e como que vai funcionar esse nosso Costurando Juntas, tá? Então eu vou deixar a programação das aulas todas aqui na descrição, então fica mais fácil para todo mundo se encontrar. Outra coisa que você pode fazer é já se inscrever no nosso canal, que cada vez que tiver uma aula nova, um vídeo novo por aqui, você recebe uma notificação. A gente também avisa lá pelo Instagram, inclusive as dúvidas das aulas estão sendo lá pelo Instagram, caso vocês estejam assistindo no mesmo dia que a gente está liberando as aulas, né? Agora em março de 2022. Mas depois, se você tiver alguma dúvida, é só escrever aqui embaixo que a gente vai fazer questão de responder. A gente também tem uma lista de e-mails, chama nossa newsletter, então você pode se inscrever lá e sempre que a gente tiver alguma novidade a gente também avisa por lá. Então você tem opções, Instagram, YouTube, a newsletter, então a gente vai avisar, você vai ficar sabendo de tudo que está acontecendo, tá bom? Eu vou deixar aqui também o acesso à página onde a gente explica todo o que precisa pro trilho, a lista de materiais, tá? Então é só acessar lá, colocar seu e-mail e você vai ter acesso a essa página, tá bom? Então vamos começar a nossa aula 2. Então hoje a gente vai cortar os nossos tecidos. Antes de mais nada, eu dei uma adaptada no corte do tecido, no projeto, para ficar assim da maneira mais fácil que eu encontrei para quem está começando, a se familiarizar com as ferramentas, com o tipo de corte. Então assim, existe aquele jeito tradicional de fazer o patchwork e existe o jeito adaptado que funciona tão bem quanto, mas não funciona em todas as vezes, tá? Então a gente tem que ou a gente tem que saber o que está fazendo para ver se dá para adaptar, ou como vocês estão fazendo aqui, né? Vocês veem uma pessoa explicando, dizendo, olha, esse jeito aqui dá para fazer com esse, tá? Mas não é sempre. Então o jeito que eu vou ensinar para vocês aqui não funciona em todas as vezes, como funciona o jeito tradicional de cortar todos os tecidos no patchwork. Mas ele é mais fácil para esse projeto aqui, tá bom? Então eu vou dando várias opções para vocês e vocês vão vendo qual que é a maneira que vocês mais gostam. Porque eu sempre falo que no artesanato não existe um jeito errado e um jeito certo de fazer. É o jeito que você prefere, tá? Então eu sempre invento uns jeitinhos novos. Dá certo todas as vezes? Não. Não porque dá certo, porque, enfim, é porque realmente eu corto errado ou costuro errado e não sai do jeito que eu queria. Mas eu sempre tento um jeitinho mais fácil, um jeitinho que fica com acabamento melhor ou que eu acho que vocês vão entender mais fácil, sabe? Que vai ser mais fácil de eu passar essa informação para vocês. Então aqui eu adaptei várias coisas, tanto o tamanho dos quadrados, o tamanho dos nossos retângulos, o jeito de cortar, o jeito de juntar depois, não vai ser aquele jeitinho tradicional do patchwork, mas eu fiz isso tudo para ficar mais fácil para todo mundo, tá? Então, se você está acostumada com patchwork tradicional e você já sabe fazer, pode parecer que eu estou fazendo errado, mas vai dar certo no final. E eu fiz desse jeito para ficar mais fácil. Se você não quiser fazer do jeito que eu estou ensinando, faz do jeitinho que você está acostumada, que você prefere. E é isso, vai funcionar também, tá bom? Então vamos começar cortando os nossos quadrados principais, que são esses aqui, tá? Nosso trilho tem 4 quadrados. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês. Deixa eu ver. Meu retorno ali. Tá, né? Ó, 1, 2, 3, 4, tá? Então a gente vai precisar de 4 quadrados. Esses quadrados, eles têm 27 centímetros, tá? E normalmente, como que a gente corta? A gente dobra o tecido, corta uma faixa de 27 e depois dessa faixa de 27 a gente corta os quadrados. Acontece que eu não vou cortar, vai sobrar
tecido. Vai sobrar, não bastante, mas vai sobrar pelo menos um quadrado. Então, vocês até podem fazer com 5 quadrados, se vocês quiserem esse trilho. Mas isso a gente conversa lá na nossa última aula, no dia 3 de abril, se eu não me engano. Mas, enfim, todas essas mudanças na estrutura do trilho, como fazer ele maior, como fazer ele menor, como aumentar, como não deixar ele com ponta, como deixar ele quadradinho, isso a gente vai conversar lá na nossa última aula, que vai ter uma aula só para mudar o tamanho do seu trilho, tá bom? Então, vou dar todas as opções para vocês lá. Por enquanto, a gente vai fazer assim, tá? Então, são 4 quadrados. E eu vou cortar ele diferente. Primeiro, eu vou cortar o de 27 em 27, depois é que eu vou cortar a tira. Porque eu acho que assim eu vou economizar tecido, tá bom? Vou economizar 3 centímetros. Mas é 3 centímetros e o meu quadrado que vai sobrar vai servir para mais coisa. Então, eu sou dessas que economizo cada negocinho de tecido, tá, gente? Então, se vocês são dessas que adoram retalhinho, vocês vão gostar dessa técnica diferente que eu vou fazer agora. Não é uma técnica, é um jeitinho diferente, tá bom? Então, vamos começar. Vou pegar meu tecido, esse aqui, tá? E eu vou dobrar ele na metade. Como que eu vou fazer isso, né? Ele tem 1,5 de largura. Eu vou dobrar ele... Opa, aqui. Oh, meu Deus. Aqui. Vou juntar auréola com auréola. Auréola é essa parte aqui, ó, onde tem esses escritinhos, ou tem, normalmente, ou tem o escrito em um lado, nem sempre, tá? Mas tem o escrito, a marca do tecido, esse aqui é da Cris Maser. E do outro, tem uns furinhos, ó. Deixa eu ver se dá pra ver. Dá, né? Ó, tem uns furinhos aqui. Esses furinhos é onde a máquina segura, a máquina que faz o tecido, segura o tecido para fazer o tecido, né? Para fazer a trama do tecido. Então, essa parte aqui chama auréola, tá? Então, eu vou juntar uma pontinha da auréola aqui. Vou botar meu dedo aqui no meio e vou, ó, fazer assim, tá? Segura de um lado e deixa só um dedinho aqui no outro. Ajeitou ele, dobrou bonitinho. Segura aqui, tá? Então, é assim que a gente vai colocar ele aqui na mesa, tá? Assim. Agora, normalmente a gente dobra pra cortar e tal. Não vou fazer assim, eu vou simplesmente colocar esse tecido dobrado do jeito que está aqui na base. Acontece que uma coisa que vocês podem ter toque, que é normal não ficar assim, tá? Perfeito. Quando a gente dobra assim, para o tecido ficar retinho, às vezes a auréola ela não junta perfeitamente. Aqui, por exemplo, é um exemplo. Ó, aqui tá juntinho e aqui uma tá mais baixa que a outra, tá vendo? Gente, isso é normal, totalmente normal, tá? Porque o tecido não é perfeitamente em ângulos retos, tá? Então, para esse lado aqui ficar reto, esse lado aqui não vai ficar reto. Você tem duas opções. Ou você alinha pelo fio do tecido, ou você alinha pela auréola. Então, também pode alinhar por aqui. Coloca, que é o jeito tradicional, tá? Você junta a auréola aqui, deixa ela bem retinha. Aí, o tecido, ele não vai ficar perfeito dobrado. Tá vendo que ele faz uma barriga ali embaixo? Não sei se dá pra ver aqui. Mais ou menos. Não dá pra ver. Mas enfim, se eu coloco ele aqui, ele não vai ficar perfeitinho aqui dobradinho, entende? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que botar a auréola ou pra esse lado, ou pra esse lado, e ir ajeitando pra ver se a dobrinha ali embaixo fica direitinho, tá? Quando ficar direitinho, beleza. Mas o que vai acontecer? Ela não vai ficar assim, ou ela vai ficar um pouquinho mais pra cá, ou ela vai ficar um pouquinho mais pra lá, tá? Esse jeito é o jeito tradicional que normalmente funciona, quer dizer, normalmente não funciona, funciona 100% das vezes. Esse jeito que eu tô fazendo também funciona, mas daí, dependendo do jeito, tô ficando confusa, peraí. Os dois jeitos funcionam, mas esse jeito de ajeitar pela auréola é o tradicional porque é o melhor na maioria das vezes e ele sempre vai funcionar. Esse jeito de ajeitar pelo fio funciona também a maioria das vezes e tem vezes que ele economiza tecido, tem vezes que ele gasta muito tecido.
Então, assim, tem várias maneiras de cortar e a tradicional é ajeitar pela orelha. Mas eu sou suspeita, eu prefiro ajeitar pelo fio e tem vezes que é melhor e tem vezes que não é melhor, tá? Então, sempre que eu for fazer um projeto com vocês, eu vou mostrar o jeito que eu corto, que é o jeito que eu considero melhor pra mim. Né? E daí vocês decidem se fazem igual a mim ou não, tá bom? Então sempre que eu for mostrar um projeto pra vocês, eu vou mostrar o jeito que eu prefiro cortar, seja por ser mais fácil, seja por economizar tecido, tá bom? Então hoje, resumindo tudo, né? Meu Deus, como eu falo. Eu vou juntar uma pontinha da orelha, botar o dedinho aqui, dobrar e colocar ele dobrado assim em cima da tábua, tá bom? Então, o que a gente vai precisar? Da régua, que a gente já conversou na aula passada, e do cortador, tá? Desse cortador aqui. Quer dizer, esse não, né? O cortador de circular que vocês tiverem em casa. Esse aqui, eu gosto dele, por quê? Porque ele tem essa barreira aqui, ó. Tá vendo? E aí, quando ele tá travado, que é quando esse negocinho aqui tá no meio, essa barreira aqui não desce, ó. Ela não... Gente, tenho que trocar minha lâmina. Vou trocar. Ó, ela não desce, tá vendo? Agora, se ele tá liberado, que é aqui ou pro outro lado, essa lâmina continua, essa proteção continua aqui, mas quando eu for cortar, ela vai descer, ó. Ela vai fazer assim, tá vendo? Não façam isso em casa sem supervisão. Ó, com calma, tá, gente? Não vai cortar os dedos. Quando eu for cortar, ela vai assim. Só que quando eu não estiver cortando, ela vai ficar, mesmo estando liberado, a lâmina ela tá protegida. Isso é para proteger a lâmina, sim, mas mais importante ainda, para proteger nossos dedinhos. Porque minha mãe nunca nunca protege a lâmina dos cortadores dela. Então, o que eu fiz? Eu dei 3/10 pra ela. Agora, eu já cortei o dedo, tá? Lâmina que mama deixou aberta. Então... Agora ela está protegida, lâmina protegida, dedos de Maria Luísa protegida também, tá bom? Então tá, eu vou trocar minha lâmina, gente, espera só um pouquinho. Deixa eu só mostrar a diferença de uma lâmina nova e de uma lâmina velha. Olha só. Tá vendo? Essa aqui é minha nova, obviamente, né? Essa velha, ela tá meio... Na verdade, ela tá enferrujada, tá? O que acontece? Eu moro em Florianópolis. Em Florianópolis temos maresia, não importa se você está longe do... É uma ilha, né, gente? Então, a gente tem a maresia, o vento do oceano, que enferruja tudo. Não importa se você está longe do mar, você está numa ilha. Então, as coisas enferrujam. E eu tô de mudança, tô num processo de mudança aqui pra minha casa, e eu não cuidei muito bem do meu cortador. O que normalmente eu faço? Agora, ele tava aqui nesse potinho aqui. E tava assim, ao ar livre. Mas isso não é muito legal pra ele, porque ele tá no ar, né? Por mais que ele esteja dentro de casa, eu deixo a janela aberta, tem todo aquele negócio, né? Então, eu coloco normalmente ele dentro da gaveta, tá? De 15 em 15 dias eu passo um óleo, mas aquele óleo transparente, tá? Na lâmina, assim, com um pincelzinho. Então, eu tiro, dou uma limpadinha no cortador. Passo um pincelzinho com óleo lubrificante só para manter ela ali e deixo dentro da gaveta. Sabe aqueles saquinhos de sílica que vem às vezes vem com sapato, às vezes vem com eletros? Sabe aqueles saquinhos assim, que eu não tenho aqui agora. E daí eu boto ali junto com o cortador, junto com as tesouras, para proteger da maresia, porque daí a sílica suga a umidade, né? Então, e daí dentro da gaveta já não vem o salitro do mar. Então eu deixo, né, pra cuidar das coisas, né, gente? Porque, assim, por mais que não seja tão caro assim uma lâmina, e não é só a maresia que estraga, de tanto a gente usar também, ela vai se desgastando, né? Eu troco lâmina, assim, um mês e meio, tá? Só que aqui faz muito tempo, como eu tô de mudança, faz muito tempo que eu não mexo no cortador. Pelo menos aqui no estúdio. Então, ela tá ali... Tadinha. Enfim, vamos voltar. Agora, com lâmina nova, vamos cortar nosso tecido. Então, deixa eu mostrar pra vocês de cima, tá? Tá, então eu coloquei meu tecidinho dobrado aqui, tá? Eu não gosto de colocar ele muito colado
nessa linha aqui. Eu sempre boto um pouquinho mais pra dentro, tá? Assim. Porque depois, na hora que eu for... Aqui, tudo bem, né? Eu tenho que enxergar essa linha e essa linha. Mas quando eu for cortar assim, se eu deixar muito grudadinho aqui e eu não enxergar essa linha, eu vou ter que mexer meu tecido, tá? Então, aqui é uma coisa que eu presto atenção, tá? Então, vou deixar meu tecido mais ou menos alinhado com essa linha aqui, com essa linha aqui e com essa linha aqui. Não vai ser perfeito, porque a gente já viu que ele não fica perfeito, né? Então, só deixar ele dobradinho, bonitinho, tá? Então, agora eu venho com a minha régua e eu vou tirar essa parte aqui, ó, do tecido, porque eu não quero que apareça, né, nem os furinhos, nem essa parte do auréola. Então, eu vou cortar um pouquinho pra dentro. Então, aqui, aonde que é a linha que eu consigo tirar tudo? Eu acho que é essa aqui, tá? Então, eu venho aqui, posiciono a minha régua de um lado antes, depois do outro, tá? Então, vou posicionar aqui no 55. E agora eu venho, seguro, né? E venho aqui e posiciono também, tá? Beleza, a régua tá posicionada. Agora, a gente vai cortar. Uma coisa que a gente tem que entender é que o nosso cortador corta só pra frente. Então, é assim, ó, tu coloca na régua pra frente. Não é uma faquinha de serra, tá? Bem importante isso, gente. Quando a gente estiver botando aqui, deixa eu até travar, porque eu vou simular, tá? Quando a gente estiver cortando aqui, a gente coloca na tábua e vai pra frente. A gente não coloca na tábua e faz assim, tá? Você não tá cortando pão, tá? Você tá cortando tecido. Então, é só pra frente. Primeira coisa, por que a gente... Três pontos de por que a gente não faz isso. Primeiro, que uma vez que tu faz assim, tu vai mastigar teu tecido. Tu vai ficar... Ele não vai ficar aquele corte perfeito, tá? Não vai ficar aquele corte clean, limpo, assim, tá? Segunda coisa, você vai estragar a sua lâmina, porque vai gastar ali, vai que... Nesse negocinho assim, vai que ela pega na régua, né? Daí já vai nicar a lâmina e a minha lâmina é nova. Acabei de trocar com vocês. Não vou fazer isso, vai estragar e eu vou ter que botar outra, né? Então, assim, por favor, né? E quando você faz isso, você estraga a tábua, tá? A tábua, ela tem essa propriedade autocurável. É self-healing em inglês. Eu falei na aula passada e esqueci como que eu traduzi isso. Ela se cura automaticamente, tá? Então, o que acontece? Quando a gente corta, a gente abre esse vinco na base. E daí, ela fecha, né? Se a gente faz assim, quanto mais a gente faz assim, mais partículas de tecido entram nesse corte que a gente fez, porque a gente tá fazendo várias vezes, e daí não tem nem como a tábua se curar, né, gente? Ela vai estar cheia de tecido ali dentro do risco, e daí, do corte, né? E daí ela não vai tirar o tecido dali, né? Então, quanto mais a gente faz assim essa faquinha de serra, mais a gente estraga a tábua. E daí, se a tábua tá ruim, estraga a lâmina. Se a lâmina tá ruim, estraga a tábua. Então, vamos cuidar de tudo para tudo ter uma vida útil muito melhor, né? Então, vamos continuar. Sempre pra frente, tá? Então, estamos aqui. Deixa eu botar até de novo, ó. Falei tanto com vocês que a tábua até se mexeu, tá? Bonitinho aqui, aqui. Vamos cortar. Não de uma vez só, porque... mesmo quem já está acostumado a cortar tecido, tem dificuldade de cortar uma vez só, porque a tábua pode se mexer, tá? Então, como faremos? Coloca a mãozinha aqui. O cortador, deixa eu abrir ele. A gente coloca antes do tecido, tá? Posiciona aqui encostadinho na régua e em 45 graus. Não vai fazer assim, tá? Não vai fazer assim também. E se tá tudo certo, você não vai precisar de força, tá? Então, coloca aqui e vai até o final da sua mão, tá? Então, coloca na tábua e vai até aqui. Não mexe o cortador, tá? O cortador fica onde ele tá. O que você vai fazer é, levanta a mãozinha, põe um pouquinho mais pra frente e daí coloca o cortador pra frente. Levanta a mãozinha, coloca um pouquinho mais pra frente e leva o cortador pra frente. Agora, você salta o cortador e levemente tira os tecidinhos. Ó, deu certo. Às vezes, gente, o que acontece? Minha tábua é nova, minha lâmina maravilhosa nova, tá? Então, a probabilidade de ficar um negocinho aqui sem cortar é bem pequena, tá? Mas às vezes acontece. Tô aqui, né? Aí, saiu, mas ficou um tiquinho aqui.
O que você vai fazer? Por isso que você não mexeu na tábua. Você volta com o cortador e não vai fazer assim, né? Já conversamos sobre isso. Você volta um pouquinho antes e põe pra frente. E daí você tira, tá? Se quiser voltar desde lá do começo e cortar até onde tá aquele fiozinho que não foi cortado, pode também, tá, gente? Mas sempre com calma, sempre segurando a tábua aonde ela tá bom? Então, tiramos essa partezinha aqui, beleza. Isso aqui vai pro lixinho. Agora a gente preparou o primeiro corte para continuar cortando e agora a gente vai tirar os 4 quadrados de 27, tá? Mas primeiro a gente vai tirar um de 27, outro de 27, para depois cortar essas barbichinhas que ficam antes e depois. Quer dizer, em cima e embaixo, tá bom? Então a gente vai fazer o quê? Conta 27 risquinhos e corta de novo. O que acontece? Aqui, coincidentemente, eu não planejei isso, tá? Ficou essa linha grossa aqui, tem uma linha grossa de 5 em 5 centímetros, que é pra deixar mais fácil pra gente cortar, né? E cortar não, contar, né? Então tá, então aqui eu coincidentemente cortei na tira grossa. Então aqui tem 0, né? Então 5, 10, 15, 20, 25, 26, 27. Então eu vou colocar a minha régua aqui no 27. Quando você for mexer a régua, não arrasta ela, tá? Levanta e posiciona, porque se você for arrastar, você pode levar o tecido junto. E daí você vai ter que posicionar ele todo de novo, né? Então, uma vez que tá posicionado, quanto menos a gente mexer, quanto menos a gente mexer no tecido, melhor, tá? Então, perdi a conta, vamos lá. 5, 10, 15, 20, 25, 27. Aqui. Então, vou posicionar aqui embaixo, aqui em cima. Mais uma coisa, sempre que você for cortar, corta em pé. O controle que você tem sobre tudo, o cortador, a régua, tudo, é muito melhor. E a força que você vai precisar fazer é muito menor também, porque daí você faz a força do seu corpo, não a força nos músculos do braço, tá? Então, levanta, de novo, posiciona a mãozinha, cortador antes de começar o tecido, vai até o final da mão. Levanta a mão, põe pra frente, vai até, levanta a mão, põe pra frente, vai pra lá, tá? Aqui, a gente... O que a gente vai fazer? Deixa eu pensar. A gente vai mexer nele, tá? Enfim, eu pensei assim, né? Vou cortar 27 aqui, vou cortar mais 27 aqui, sem mexer no tecido. Eu agora tenho certeza que ele cortou bonitinho, que não ficou nenhum fiapinho, porque minha lâmina é nova. Mas normalmente eu não tenho muito essa certeza. Então eu tiro o tecido pra ver se ele realmente cortou bonitinho, porque minha régua ainda tá posicionada, as coisas estão todas certinhas. E não puxa assim, tá? Vai aos pouquinhos, pra se você ver que tem um fiapinho, você já tira, tá? Então a gente vai tirar com calma e já vai colocar, não vai mexer muito. A gente vai colocar, em vez de ficar posicionado nessa linha aqui, a gente vai posicionar nessa linha aqui, tá? Então eu pego aqui meu tecido com calma e levo ele pra cá. Então, como eu imaginava, cortou bonitinho ali. Mas porque minha lâmina é nova, minha tábua é nova, então tá tudo certo, tá? Próximo passo, vamos cortar mais 27. Então aqui, por exemplo, já não tô naquela linha gorda, né? Então eu tenho que contar quadradinho por quadradinho. Então, 1, 2, 3, daí aqui 8, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Esse 27, ele tá bem nessa última linha aqui e ela é bem chatinha de cortar, pra quem tá começando pelo menos, pra segurar a tábua, porque, enfim, se você tiver alguma dificuldade, eu vou mostrar agora, tá? Mas, por exemplo, se você quiser tentar cortar assim, tranquilo, tá? Você vem aqui e corta. Acontece que como a régua não tá inteiramente em cima da base, ela fica meio bamba, tá? Então, o que a gente pode fazer nesse caso? A gente tira a régua daqui, pega o tecidinho, leva ele todo pra cima da base e gira a base. Assim, tá? Aí volta o tecidinho pra lá, porque o tecido não se mexeu, né? A gente tomou esse cuidado.
volta o tecido pra lá e agora vai cortar desse lado, porque assim a régua vai ficar inteira em cima da base e a gente vai ter mais controle, tá? Esses são aqueles detalhezinhos que assim, eu faço sem nem pensar, tá muito pra lá, gira a base. Porque assim, a gente sempre vai cortar pra frente, lembra que eu falei? Sempre pra frente? Mas não é só porque a gente não vai fazer a faquinha de serra. É também porque a gente corta pra frente, sempre pra frente, porque é muito mais seguro, tá? Por exemplo, não vamos cortar de lado, não vamos cortar para esse lado, não vamos cortar assim, porque pode machucar. Milhões de casos isso aconteceu. Então, o que a gente vai fazer? Não vai cortar assim, a gente vai cortar sempre pra frente. Gira a base de corte quanto vocês quiserem. Só toma cuidado de colocar o tecidinho pra cima da tábua quando estiver girando, pra deixar tudo no seu lugar, tá bom? Então, girei. Gente, sério, sempre pra frente. Por mais que esse cortador aqui, ele seja mais seguro, se eu estiver cortando assim, gente, pensa, escapa. Primeiro que tu não tem controle e o teu corte não vai ficar bem lindinho, tá? Quem já tem dificuldade com corte, pra cortar bonitinho, cortar assim torto, piora tudo. E, em primeiro lugar, a segurança, tá, gente? Então, toma sempre cuidado. Então, agora que eu coloquei, virei, botei minha tábua, vou contar de novo porque eu esqueci qual era o ritmo. Então, vamos lá. 3, 8, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Tá aqui. Então, posiciona embaixo, posiciona em cima, segura a régua, de baixo pra cá, de baixo pra cá, tá? Então, aqui. Esse pedaço aqui, gente, sobrou, tá? Ó, sobrou isso tudo. E por isso que eu cortei desse jeito, porque senão, se eu tivesse cortado aqui antes, eu ia perder mais um pedaço aqui, ó. E pra quê, né? Não precisa, deixa ele inteirinho assim. Então tá, aqui. Agora eu vou tirar essas barbichinhas aqui, ó. Tá? Então pra isso, eu giro a minha tábua assim. Coloco aqui e vou tirar primeiro esse ladinho aqui, tá? Como as duas estão certinhas aqui, ó, eu posso cortar tudo ao mesmo tempo, tá? Então, posiciono minha tábua. Eu vou tirar, eu sempre gosto de tirar pelo menos meio centímetro depois desse fio aqui que foi acertado o fio, né? Então, pelo menos meio centímetro. Mas, se você puder tirar mais, tira, tá? Então, vou cortar nessa linha aqui. Então, eu vou posicionar lá naquela lá de cima. E vou cortar da mesma maneira, tá? Pra cá, pra cá, pra cá. Daí, já vou cortar tudo junto, porque vai ficar mais fácil. Então, assim. Ó, saiu. Saiu. Agora, gira a tábua. Não arrasta a régua, tá? Sempre levanta. Mas deixa eu contar. Ah, aqui tem 2. Então, 5, 10, 15, 20, 25, mais 2, 27. Então, eu vou cortar aqui. Então, gente, vocês notaram alguma coisa estranha no último áudio? Acontece que estou aqui gravando, né? E eu tenho esse microfone aqui. Eu gravei aqui e eu fui, não sei o que eu fui fazer, acho que fui tomar água. Enfim. E eu levei o microfone junto. E daí ele desencaixou da câmera. E o que aconteceu? Eu não vi. Então, todo o resto de todo o vídeo, eu gravei tudo, gente. Eu tenho aqui, ó, tudo cortadinho pra provar, tá? Gravei tudo. Então, todo o resto da nossa aula estava sem áudio. E não estava sem áudio assim, tipo, ele não desconectou completamente pra eu aproveitar o áudio ruim. Ele mais ou menos desconectou, então eu não gravou nada, entende? Então, o que acontece? Estou gravando novamente, tá bom? Então, teremos alguns trilhos iguais aqui. Mas não tem problema, já que o tecido é tão lindo, tá?
Mas eu aproveitei esse último vídeo demonstrando como cortar os quadradinhos, mesmo o áudio não estando muito maravilhoso, né? Vocês devem ter notado. Mas eu reaproveitei ele, perdão. Inclusive o pessoal tava falando assim, Mari, dubla? Como que eu vou dublar? Gente, 20 minutos de vídeo. Como que eu vou dublar? Eu faladeira do jeito que eu sou. Dublar eu falando e nem lembro o que eu falei, tá? Porque eu fico mais conversando com vocês, falando um monte de coisa. Não lembro mesmo. Mas então vamos gravar de novo o que eu não lembro que eu falei. Voltando. Temos então 4 quadradinhos, tá? Esse e esse, todos de 27 centímetros. E a gente vai usar ele agora só na aula 4. Só na aula 4. Amanhã a gente não vai usar. Na aula 3 a gente não usa ela. Na aula 3 a gente vai fazer só esses triângulos aqui, tá? Então vamos lá. Deixa eu reservar ele, que nem a gente fala quando tá cozinhando. Reserve. E vamos cortar novamente. Vamos fingir que isso não existe, tá? Gente, eu demorei um pouquinho pra aceitar a situação, tá? Então, enfim, vamos lá. Vou cortar agora o meu tecido verde, que pra vocês não necessariamente é o verde, se vocês não estão fazendo esse kit que a gente disponibilizou, né? Prontinho pra vocês, sem nem ter que pensar na combinação dos tecidos. Já vai tudo bonitinho pra vocês. Vai fibra, vai forro, vai viés, vai linha de quilt, vai linha de viés, vai tudo. Enfim, vou cortar essas barras duplas aqui. Então, é a barra onde eu usei o verdinho, não sei qual tecido você tá usando, mas essa aqui que aparece 2 vezes nos triângulos, tá bom? Então, vou cortar ela. E a maneira que eu vou cortar ela não é a mesma maneira que eu cortei os quadrados, tá? Então, como faremos? O começo é parecido, tá? Como faremos? Pega aqui a auréola, pontinha com pontinha, então essa parte é igual. Põe o seu dedinho aqui no meio e põe ele assim, né? Bonitinho, tal, só pra achar o meio certinho. Aí segura aqui e põe na base. Mas a gente não vai botar ela assim na horizontal, a gente vai colocar ela na vertical, tá? E a gente, essa dobrinha aqui, ó, a gente vai alinhar ela com uma das linhas da base, tá? Como isso aqui tá sobrando, ó, a gente vai dobrar e colocar por cima. Mas vai dobrar de uma maneira, eu vou só simular aqui, tá? Porque quando eu boto de frente, vocês não enxergam direitinho. Diz que eu alinhei ali, né? Aqui eu vou pegar ela bem bonitinho, assim, com 2 dedinhos e vou colocar assim. Não pega e joga, tá? Pega e coloca assim muito delicadamente para o tecido não se mexer muito, tá bom? Então vamos lá, vou mostrar de cima para vocês enxergarem bem certinho o que eu tô fazendo. Certo, ó. Essa daqui eu vou colocar alinhada naquela linha lá, ó. Tá bem bonitinha lá. Fica bonita, isso. Aí vou pegar a dobrinha e vou colocar pra cima delicadamente. Essa daqui eu vou fazer outra dobrinha aqui, que eu também vou alinhar com essas minhas linhas aqui, tá? Então eu venho aqui e coloco assim, ó, dobro, seguro aqui e ajeito o tecido, tá? Pra ela ficar bonitinho. Ó, aqui, por exemplo, tava dobradinho, tá? Aqui tem uma coisa que eu preciso conversar com vocês, que é sobre a barriga do tecido. Isso aqui, ó, tá vendo que ele não coincidiu? É normal, tá? Isso vai acontecer, tá bom? Isso aqui se chama barriga do tecido, tá? E a barriga do tecido existe porque nenhum tecido é perfeito. A gente já conversou sobre isso, né? Nenhum tecido é perfeitamente ali aqueles ângulos retos, tá? Então ele vai ter essa diferença no começo e no final, tá? Normalmente ela é pequenininha assim, no máximo uns 2 centímetros, 1,5 centímetros. Acontece que às vezes é muito menos do que isso, às vezes parece que nem tem barriga. E outras vezes, gente, já peguei tecidos com 10 centímetros de barriga, umas coisa muito louca. O que acontece? É do tecido isso, sabe? A gente já recebeu, inclusive, aqui na loja de fornecedores muito bons,
uns tecidos com umas barrigas esquisitas. Eu até mandei de volta, né? Porque ninguém merece. Mas é normal uma barriguinha assim com uns 5 centímetros. Por isso que quando a gente compra tecido, a gente nunca compra certinho. Porque primeiro a gente tem que tirar essa barriga para depois aproveitar o resto do tecido. Então, por exemplo, ali nos quadrados, eu pedi 30 centímetros para vocês, né? Eu cortei 30 centímetros, só que eu cortei os quadrados com 27 centímetros. Pensa se eu tivesse pegado 27 centímetros. Primeiro que ia ter essa barbichinha, que acontece quando a gente ajeita o tecido pelo fio, e a gente não gosta de costurar com essa barbichinha, tá? Porque ela meio que esgaça um pouquinho o tecido ali, é meio centímetro. Eu gosto de ajeitar o fio porque aí eu sei o que tá acontecendo com a barriga do tecido, tá? Mas essa barbichinha eu tiro. Então, primeiro que tem que tirar essa barbichinha, segundo que tem que tirar essa barriga, né? Então, gente, sempre pega no mínimo 5 centímetros a mais. Eu normalmente pego assim 4, 5 centímetros. No quadrado, eu não pedi para vocês esse tanto a mais, porque a gente cortou desse jeito diferente, né? Então eu não senti tanto a barriga do tecido, porque a gente não cortou tira, a gente cortou os quadrados. Então é mais uma maneira de, quando dá, eu tento economizar o tecido dessa forma, tá? Mas tá, tô aqui falando horrores. Só para explicar da barriga do tecido que ela existe e a gente tem que tirar fora. Então não se preocupem se essa lateral aqui não coincidir, tá? É super normal. Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer os triângulos com tiras. Esses triângulos aqui, no caso, né? A gente vai fazer com tiras. E desse tecido aqui, das barras duplas, nós vamos precisar de 4 tiras de 6 centímetros, tá? Pelo tecido inteiro. Então, as tiras são 6 centímetros por 1,5 metro, porque todos os nossos tecidos têm 1,5 metro, tá? Inclusive o forro, que é bem importante, a gente já conversou sobre isso na aula 1 também, tá? Então, vamos começar. Primeiro de tudo, vou tirar essa barriga e depois é que eu vou começar a fazer as tiras, tá? Então, vamos lá, vamos cortar. Pego minha régua e coloco ela, ó. Eu não vou poder cortar ela aqui, porque ainda tem menos tecido aqui, né? Então eu vejo onde que é o mínimo do meu tecido. No caso é esse aqui, né? Que tá pra dentro. Então é no mínimo aqui que eu vou cortar ele. Só que eu não vou cortar bem aqui, porque vai ficar muito perto dessa barbichinha aqui. E eu não quero que isso aconteça. Então eu vou cortar... Tá, aqui temos 2 opções. A gente pode cortar nessa linha aqui, né? Que daí vai tirar 1 centímetro. Ou a gente pode pegar o nosso tecido com muita calma, colocar ele um pouquinho mais pra cá, ó. Tá? Pra eu conseguir tirar só meio centímetro a partir daqui, tá? Mas isso é coisa de gente que gosta de economizar meio centímetro de tecido, tipo eu, assim. Admito, sou bem dessas, tá? Então, coloca a régua aqui, segura aqui, segura lá. Tenha certeza que esse risquinho aqui é o mesmo que esse, no caso aqui é o 42, 42. E a gente vai de novo, né? Do mesmo jeitinho que eu já tinha explicado pra vocês, segura a régua, destrava aqui, começa antes do tecido, leva até sua mão. Põe a mão mais pra frente, leva até o final. Aí, com calma, a gente tira pra ver se realmente saiu tudo. E saiu. Beleza. Então, agora a gente tirou essa barbichinha, vamos passar a cortar as tiras, tá? Então, vamos contar 6 centímetros. Então, 2, 3, 4, 5, 6. Vou cortar aqui no 36. Agora no 30, que é do 36 por 30, eu consigo calcular assim rapidinho, né, gente? Agora menos 6 aqui. E mais uma. Sobre esse pedacinho aqui, eu quero conversar com vocês. É o seguinte.
Esse pedaço sobrou, né? E eu acho que nem era pra sobrar tanto. As meninas da outra vez, né? Porque já que eu cortei de novo, não sobrou tanto. As meninas cortaram mais pra mim. Então, é porque eu cheguei a falar isso, que eu cortei tudo, então eu tive que pegar mais tecido pra explicar de novo pra vocês, né? Já que não tínhamos áudio no nosso vídeo. Então eu mandei um Uber lá na loja buscar mais tecido pra mim. Mas enfim, funcionou, estamos aqui, vai dar tudo certo. Essa parte que sobrou, a gente não vai fazer nada com ela. A gente vai guardar, porque não é um pedaço pequeno, né? Tem 6, quase 7 centímetros, talvez 6 centímetros, mas enfim. E a gente vai usar pra fazer qualquer outra coisa depois, porque é um tecido maravilhoso e a gente não fica gastando tecido à toa, né? Não vai jogar isso tudo fora, ou se bem que a gente não joga fora. Todas essas coisinhas assim, ó, a gente doa, tá? Mas a gente doa o que a gente não aproveita. Esse aqui, eu adoro um retalhinho. Adoro, sabe, como é que é o nome daquelas que guardam muita coisa? Hoarders, como é que é o nome? Não sei, enfim, sou dessas com retalho. Uso os retalhos? Não, porque daí eu vejo tecido novo, nossa, coisa mais maravilhosa. E daí eu uso tecido novo e a minha pilha de retalho vai aumentando. Ainda bem que a minha mãe ama retalho, então ela adora fazer coisas com retalho. Eu faço os retalhos e passo os retalhos pra ela. Olha só a coisa mais maravilhosa. Então a pilha de retalho dela sempre tem coisa. Enfim, volta. Não gosto de guardar assim. Por mais que eu não use o retalho, eu ajudo a minha mãe a escolher, tá? Então, quando o retalho tá assim, com as barbichinhas, com a barriga ainda, eu tenho uma preguiça de usar ele, porque o que acontece? Aqui ele tá posicionado na tábua, né? Nem mexi nele pra poder falar pra vocês. Mas, quando eu tiro ele, guardo na minha caixinha de retalho, volto e tenho que posicionar na tábua de novo, dá uma trabalheira, né? Então, o que eu faço? Eu já corto aqui, eu deixo a tira perfeitinha, sabe? Em vez de ter essa barbichinha, eu corto a barbichinha fora e guardo. Vou até cortar aqui rapidinho pra vocês, ó. Aqui, o máximo vai dar 5 centímetros aqui. 5 centímetros. Tá. Tirei a barbichinha, tá vendo? Isso aqui vai pra doação. As meninas fazem caminha de cachorro, enfim, tem bastante coisa, tá? E daí o que sobrou? Uma tira linda, gente. Sem barbichinha, cortadinha de 5 centímetros. 5 centímetros dá pra fazer viés. E olha essa coisa mais linda, né? Então, eu guardo todos os meus retalhos de tiras, eu guardo em tiras perfeitas. Nada daquela coisa torta. Tudo em tirinha bonitinha, tá? Porque tem muito projeto de tira lindo que eu só vou fazer se as tiras estiverem prontas. Porque se for pra eu fazer tira nova, arrumar as tiras, eu nem mexo naquilo, porque eu sou uma pessoa preguiçosa. Então isso aqui só não põe junto com o teu, porque senão vai misturar, né? Porque esse aqui sobrou 5, aquele lá tem 6, então deixa separado, tá? Então tá, cortamos as 4 tiras da nossa barra dupla. Agora, nós vamos cortar o nosso tecido da barra simples, que neste caso aqui é esse marrom do viés. Nesse caso, a gente vai usar esse viés aqui também, o viés aqui também, né? Mas eu não vou cortar o tecido do viés agora. O que eu vou fazer? Eu vou deixar ele reservado. Porque existem maneiras de cortar viés diferentes, tá? Então, eu posso cortar as tiras, não vai ser um viés, vai ser um debrum, já pra adiantar um detalhe. Mas a gente vai fazer isso tudo lá naquele bloco de viés, vão ser 4 aulas de viés. E eu vou mostrar algumas opções. As opções, as variações inclui tamanhos diferentes das tiras. Então, para mostrar para vocês os tamanhos diferentes e não me prolongar nessa parte aqui, falar tudo, só lá quando eu for falar de viés, eu não vou cortar a parte do viés, tá? Então, nesse aqui, eu vou cortar só a tira que eu vou usar no patchwork, tá? O viés vai ficar para depois. E neste caso, eu vou usar 2 tiras de 6 centímetros. E quando vocês forem cortar, vocês têm que tomar cuidado qual tecido é qual. Porque quando a gente passou a lista de materiais,
Esse tecido da barra dupla tem 30 centímetros e esse tecido aqui da barra simples mais viés são 35 centímetros. Então, se você cortar um no lugar do outro, pode ser que você fique sem alguma parte de tecido, tá bom? Então, ok? Todo mundo entendeu? Vamos cortar esse aqui, tá? A maneira é igual, tá? É igualzinho. Junta aqui orelha, dedinho no meio. Ajeita ele bonitinho. Põe na vertical. Coloca essa dobrinha aqui. Dobra e coloca aqui também. E tá certinho. Tá. E corta aqui. Primeiro tira a barriga, né? E agora corta 2 tirinhas. Pronto. Então tá, cortamos essas 2 tirinhas, ótimo. Tá, o que aconteceu agora? Temos, deixa eu mostrar, 4 tecidos, 4 quadrados do tecido de coelhinho, 4 tiras do tecido verdinho, 2 tiras do tecido marrom. A gente ainda tem o tecido que vai fazer o viés, mas como a gente não vai cortar ele agora, já expliquei com 1000 palavras para vocês, a gente vai deixar de ladinho. Mas a gente não vai só deixar de ladinho. Porque o que acontece com tecidos de viés deixados de ladinho? A gente esquece que está separado para o viés e usa em outra coisa. Eu faço isso 1000 vezes. E o que acontece? Eu faço as peças, né? E daí a gente tem uma máquina linda de quilt, computadorizada, que ela é eletrônica e tal. Ela quilta maravilhosamente bem. Inclusive, esse nosso trilho aqui, ele é um quilt dela, tá? Ele é bem simples, assim. Eu queria um trilho bem clean, um quilt bem clean, pra não roubar como é que fala? A luz dos coelhinhos, tá? Então, eu fiz um quilt bem clean. Mas, o que acontece também quando você tem uma máquina dessa? Você faz, mas você não quilta os seus próprios trabalhos, né? Porque os meus trabalhos entram no fim da fila e eles ficam no fim da fila pra sempre, porque todo mundo passa na frente, sabe? Então, quando ele é quiltado, aí, sei lá, muito tempo depois, eu vou fazer o viés, o que acontece com aquele tecido que eu deixei e que eu esqueci, porque faz muito tempo que o meu quilt estava na fila, eu usei ele pra outra coisa. E daí não existe mais o tecido, acabou o tecido, nem no fornecedor tem o tecido. Então, eu tenho que me virar com outro, né? Não é como se fosse o fim do mundo, mas eu tinha aquela coisinha na minha cabeça, aquele tecido perfeito, separado, usei pra outra coisa. Então, o que a gente vai fazer agora? Pega esse tecidinho, você vai pegar um post-it, você vai escrever assim, viés, trilho, Páscoa. E vai colar aqui e ainda vai botar um alfinete, tá? Para o post-it não ir embora. Tá? Ou então põe se você tem aqueles alfinetinhos só da cabeça de vidro, aí não usa ele porque é capaz dele enferrujar caso você demore muito. Porque eu sou dessas, né, gente? O alfinete chega a enferrujar de tanto que eu demoro. Então não usa esse, por mais que ele seja, né, mais baratinho, não usa ele porque daí vai acabar estragando teu tecido, tá? Põe post-it, ou põe um clipe maravilha, ou põe dentro de um saquinho e escreve trilho de Páscoa. Pra não usar ele em outro lugar, tá? Porque ele é muito lindo e ele, como é de Páscoa, é difícil vir de novo, tá? Então, essa foi nossa aula de cortes. Amanhã? Sim, aula 3, a gente vai juntar, costurar, cortar, montar nossos triângulos, tá? Então, esses triângulos aqui, nós vamos deixar prontos amanhã, tá? Todos eles. E é isso, amanhã começamos a costurar mesmo, usar a nossa máquina de costura. E
É isso. Acabamos por aqui nossa aula. Se você não é inscrito ainda no nosso canal, se inscreve para receber notificação de todas as aulas novas que aparecem por aqui. Se você tiver alguma dúvida e estiver vendo esse vídeo, tipo hoje que eu estou colocando ele aqui, a gente, toda vez que a gente lança uma aula nova no YouTube, a gente coloca uma caixinha de perguntas lá no nosso Instagram. Então, daí fica um pouquinho mais dinâmico e mais interativo a gente responder as perguntinhas por lá. Mas se você estiver vendo esse vídeo em outro momento, pode colocar as perguntinhas aqui embaixo nos comentários que a gente vai fazer a questão de responder todos dentro do possível, tá bom? Que mais? Deixei aqui todos os links de tudo que a gente usou para vocês, tá? Deixei também o link de acesso à página onde tem toda a lista de material disponível. É só deixar o e-mail que você tem acesso a essa página. E tem tudo quanto é link, eu botei aqui embaixo. Tem o nosso WhatsApp da loja, tem o nosso site, tem tudo, tá? Então, qualquer coisa. E se não tiver mesmo, também me procura. A gente tá no Google. Tá bom, gente? E é isso! Espero que vocês estejam gostando do nosso projeto e temos mais algumas aulas pela frente. Tá bom? Até a próxima!